E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Que bom, eu também estou bem. Muito obrigado por perguntar. Professor Pedro aqui. E a gente vai dar sequência às nossas aulas de física na parte de termodinâmica, né? Na última aula a gente viu transmissão de calor e hoje a gente vai entrar na parte da dinâmica e entender como é que funciona uma máquina térmica, enunciando a primeira lei da termodinâmica, tá? Então, a gente vai entender como que um gás realiza trabalho, o que que é a energia térmica de um gás, né? E vai começar a se preocupar um pouquinho aí sobre conceito de entropia e o que significa mais ou menos isso. Então, basicamente, nessa aula a gente vai falar sobre máquinas térmicas e qual que é o princípio de funcionamento delas aí, tá? Isso é extremamente importante, extremamente legal também, interessante, porque por conta da descoberta, por conta dessas ideias, a gente tem o começo da tecnologia moderna, né? Até a Revolução Industrial ela vem por conta disso daí também. As chamas traz poder. Mas enfim, vamos lá. Para entender bem a aula de hoje, a gente precisa relembrar quais são os conceitos de trabalho e energia, conceitos que a gente viu lá no primeiro ano. Então, trabalho é a grandeza física que relaciona força e deslocamento. Então, toda vez que a gente faz uma força, que a gente realiza uma força, e por conta dessa força um objeto desloca, né? A gente pode dizer que existe trabalho. E o trabalho está envolvido também com a energia. Então, se a gente lembrar lá que trabalho, a definição de trabalho é força vezes deslocamento, e isso envolve também a direção dessas duas grandezas vetoriais, porque a força é uma grandeza vetorial e o deslocamento também. Se elas não tiverem a mesma direção, a gente tem que levar em conta o cosseno aí, porque é um produto escalar, né? O trabalho não é uma grandeza vetorial, é uma grandeza escalar, porém ela é fruto de duas grandezas vetoriais. Enfim, a gente já falou sobre isso lá no primeiro ano e trabalhou bastante esse conceito aí. Mas só que o mais importante é que o trabalho ele é a variação de energia, ou seja, a energia é definida como a capacidade de realizar trabalho. Então, como eu sei se um corpo ele tem energia ou não? Ele tem energia se ele consegue realizar um trabalho. Então, se um corpo ele perde energia, é porque ele perdeu energia realizando um trabalho. E se o corpo sofre ação de um trabalho, a energia dele vai aumentar, vai variar também, tá? Então isso é bem interessante, ou vai diminuir, enfim. Se tem trabalho, tem variação de energia, tá bom? Então é isso que a gente falou. Esse é o principal conceito para a gente entender a aula de hoje. Se algo possui energia, é porque ele pode realizar um trabalho, tá bom? Enfim, e qual que é a definição de máquina, então? O que, que a gente entende por máquina? Máquina é tudo aquilo que transforma um tipo de energia em outro. Então, se você tem alguma coisa que vai pegar um tipo de energia e transformar isso em outro tipo de energia, a gente pode falar que esse objeto ele é uma máquina. Que exemplos de máquina? O nosso corpo humano. Nosso corpo humano é uma máquina. Por quê? A gente, através dos alimentos e dormir, de toda a questão biológica do nosso corpo, a gente transforma a energia química que a gente produz em energia de movimento, energia sonora, enfim, energia mecânica como um todo. Então, aqui a gente tem exemplo do nosso querido Carlton Banks aí, né, do maluco no pedaço fazendo sua dancinha famosa, ele está se movimentando, ou seja, um tipo de energia. Ele está realizando um trabalho, né? Está aplicando uma força e essa força está fazendo o corpo dele deslocar. Uma energia mecânica. Mas da onde vem essa energia mecânica? Vem da energia química que ele acumulou no corpo dele. Aqui a gente tem um robô brasileiro, que é um ventilador com vários tubos. Ele está pegando energia elétrica, ele está consumindo essa energia elétrica para realizar um trabalho também, aplicar uma força, essa força gera um movimento. Então, trabalho relacionado com energia aí, tá? Então, ambos aqui são a máquina que transforma energia química em energia mecânica, energia sonora, enfim, e aqui pega energia elétrica e transforma em energia mecânica também, energia de movimento, tá bom? E a gente vai ter as máquinas térmicas. As máquinas térmicas são aquelas que vão pegar a energia térmica e transformar isso em
energia mecânica, energia de movimento. Né? Aqui a gente tem o exemplo, que é uma engrenagem que está funcionando, ela está girando por conta da energia térmica que está sendo gerada aqui através do vapor da água. A gente vai entender melhor hoje, no final da aula, pelo menos é que eu vou tentar fazer, tentar ajudar vocês a entenderem isso, tá bom? Porém, além do conceito de trabalho e energia, a gente tem que voltar um pouquinho atrás, que a gente acabou de ver isso daqui, sobre as transformações gasosas, né? O que vai fazer o trabalho na máquina térmica? Justamente o gás que vai estar confinado ali. Então, o que seriam as transformações gasosas? A transformação que o gás vai sofrer. Um gás ele pode ser caracterizado por três grandezas: pressão, volume e temperatura. Se o gás ele mudar qualquer uma dessas grandezas, a gente diz que ele mudou o estado dele. Então aqui a gente tem um objeto, o gás, né, está contido nesse recipiente. Ele tem um volume, né, um volume inicial, uma temperatura inicial e por conta disso ele tem uma pressão inicial. E aí ele sofre uma transformação, por quê? Porque mudou. Aqui a gente vê que as partículas estão mais velozes, ou seja, a temperatura é maior, o volume que ele ocupa é um volume maior e a pressão pode ser uma pressão diferente também. Então o gás ele sofreu uma transformação. Tá? Transformação gasosa, então, é quando ele muda uma dessas grandezas, beleza? E a gente viu isso através daquelas equações, né? A lei geral dos gases, que esse produto aqui, essa razão do produto da pressão pelo volume do gás dividido pela temperatura dele mantém constante. Então, eu tenho um gás no estado A, ou estado inicial. Se eu pegar a pressão dele, multiplicar pelo volume que ele tem e dividir pela temperatura que ele tem aqui, esse valor vai ser igual para esse mesmo produto no segundo estado. Então, se eu pegar um outro estado B, a pressão que ele tem, o volume que ele tem, dividir pela temperatura que ele tem aqui, vai ser igual nos dois casos, tá? Então, essa é a lei geral dos gases que a gente tem. Lembrando que existem tipos de transformações específicas, como a transformação isobárica, que é aquela que acontece a pressão constante, né? Lembrando lá, se a transformação é isobárica, a pressão inicial é igual ao final, ou seja, a pressão não muda, né? Por isso que significa isobárica, mesma pressão. A gente tem também a transformação isotérmica. Isotérmica é aquela que acontece com a mesma temperatura, ou seja, a temperatura inicial é igual à final, a temperatura não muda, né? A transformação acontece a uma temperatura constante. E a gente tem também a transformação isocórica. Aqui ela pode ser isocórica, isovolumétrica, isométrica. Existem esses três nomes aí. No caso da transformação isocórica, o volume é constante, ou seja, o volume inicial é igual ao volume final, o volume não muda. Lembrar dessas transformações é estritamente importante para entender o conceito da máquina térmica na hora da gente resolver os exercícios, tá bom? Por isso que eu estou relembrando aqui, tá? Essa formulinha, ela acaba sendo simplificada dependendo do tipo de transformação que a gente tem aqui, né? PV sobre T é constante. Então, o que acontece? Se a transformação for isobárica, a pressão é constante, ela vai cortar, sumiu aqui, tá vendo? PV sobre T, PV sobre T. Só que como a pressão é constante, a pressão é indiferente para o nosso problema. Aqui no caso é isocórica, volume constante. Então, V1 igual a V2. Então, PV sobre T1, P1 V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2. Mas como V é constante, cortou, sumiu. Tá? Por isso que eu gosto só daquela outra lei. Essas daqui meio que saem da lei geral, beleza? Então vamos lá. Um gás então realiza trabalho, professor? Realiza. Realiza por quê? Ele pode realizar no caso, né? Aqui a gente tem o exemplo de uma máquina térmica que funciona com pistão. Então olha só, a gente tem um gás aqui confinado aqui dentro e uma chama que vai fornecer calor para esse gás. Se esse gás ele recebe calor, a temperatura dele vai aumentar. E a temperatura dele aumentando, ele muda a sua pressão. Então, olha só. Lembra que trabalho precisa ter força e essa força precisa fazer deslocar? Trabalho é a grandeza que relaciona força e deslocamento. Então, se tem pressão, tem força, porque pressão é a força por unidade de área. Então tem força.
E para ter trabalho tem que ter a força e o deslocamento. No caso aqui a gente vê que o pistão desloca. Ele desloca porque o volume também muda. O volume do gás ele varia dependendo da transformação. Então aqui no caso o gás está aumentando a temperatura, ele expande, ele aumenta o volume e se ele aumenta o volume ele faz o pistão deslocar. Então a gente tem força através da pressão e a gente tem deslocamento através da variação do volume. Ou seja, o gás ele realiza um trabalho, sim, ele pode realizar um trabalho. Então, olha só que interessante, hein? Ele realiza um trabalho desde que ele tenha pressão, e isso a gente sabe que um gás ele tem pressão, mas o volume tem que variar, porque se esse pistão, o gás aqui dentro contido nele, não tivesse aumentando o volume, ele não ia deslocar o pistão, ou seja, ele ia ficar parado sempre no mesmo tanto. E aí o pistão não ia deslocar. E para existir trabalho tem que ter deslocamento. Então, se esse pistão não deslocasse, é porque o gás não muda o volume. Então, só existe trabalho em uma transformação gasosa quando há variação do volume. Coloquei esse exemplo aqui que a gente tem a nossa querida professora do Bob Esponja lá, que ela é um baiacu. Então, quando ela fica nervosa, ela expande, olha lá. Ela realizou o trabalho, tá vendo que ela empurrou tudo aqui, empurrou o carro, empurrou as roupas que ela estava vestida e tudo mais. Por quê? Porque ela aumentou o volume dela. Aumentou o volume, teve trabalho realizado, teve variação de energia, tá bom? Então só ocorre trabalho quando há variação do volume, beleza? Porém, na física a gente precisa calcular tudo. Tem que sempre ter uma fórmula, porque os exercícios vai pedir calcule o trabalho realizado pelo gás, tal, tal, tal. Então, não é tão simples da gente visualizar logo de cara. Então, para ficar mais fácil o entendimento, vamos imaginar o trabalho realizado em uma transformação específica. E que transformação é essa? Transformação isobárica. Lembrando que a transformação isobárica ela acontece a pressão constante, tá bom? Ou seja, a força, como a pressão é constante, a força também vai ser. Então aqui a gente tem um exemplo de um pistão, mais ou menos, né? O seu êmbolo aqui, né? Aqui vai subir o êmbolo do pistão no caso. O gás ele estaria confinado aqui, né? O êmbolo ele tem uma área e um volume inicial. Então, se a gente tiver o gás contido nesse volume inicial e a gente fornecer calor para ele, o que vai acontecer? A temperatura desse gás vai aumentar. Com o aumento da temperatura, vai ter um aumento do volume também. Lembrando que a transformação é isobárica, a pressão é constante. Então, se a transformação é isobárica, só para lembrar aqui, fazer ó, V0 sobre T0 é igual V final sobre T final. Né? Essa é a transformação isobárica lá, que é o P não influencia. Então, olha só o que acontece. Se a gente aumenta a temperatura final, é porque o volume aumenta também. Beleza? E o que vai acontecer? Se o volume aumenta, lembrando que volume é a área vezes a altura, a área da base vezes a altura. Então, o volume ele vai variar aqui, ó. A gente vai ter uma variação do volume. Então, eu posso falar que esse pistão, esse êmbolo aqui, ele está deslocando, ele vai subir. Olha só, ele vai subir porque o gás está fazendo uma força nesse êmbolo. Então, tem força e tem deslocamento. Se tem força e tem deslocamento, tem trabalho, tá? Então, nesse caso aqui, existe trabalho porque o êmbolo está mudando o seu volume. Lembra lá que só existe trabalho se existe volume? Então, eu vou fazer uma conta básica aqui. Lembrando que isso você não precisa, é interessante demais você saber. Eu gosto sempre de mostrar que as formulinhas não vêm do nada, porém, na hora de fazer os exercícios lá, na maior parte das vezes, você vai pegar a fórmula pronta. Mas olha só, trabalho então vai ser o quê? Trabalho é força vezes deslocamento, né? Então vamos lá. No caso aqui, o deslocamento é ΔH. Por que ΔH? Quanto que ele deslocou daqui até aqui o êmbolo? Foi o tanto que aumentou de altura. Então a gente colocou o ΔH aqui, tá bom? Tá. O gás ele tem uma pressão. E a pressão, a definição é a força que ele vai aplicar no êmbolo dividido pela área do êmbolo, que é essa área aqui.
Tá bom? Então, se a gente isolar aqui o F, porque na fórmula do trabalho a gente tem um F, então a gente quer o F aqui. Fazendo a multiplicação cruzada, o A vai multiplicando o P, então a força é igual a pressão vezes área. Então, eu vou pegar isso daqui e trocar aqui, ó. Trabalho é força, mas a força a gente acabou de falar que é pressão vezes área, então tá aqui, vezes o deslocamento que é ΔH. Beleza? E olha só, área vezes ΔH, a gente já tinha colocado ali que volume é a área da base vezes a altura. Então, se a gente pegar isso daqui, ó, a área vezes a variação da altura, é justamente o volume que foi aumentado aqui, ou seja, a variação do volume. Então, eu posso falar que isso daqui é ΔV. Trocando, então, na formulinha, a gente já tinha trocado o PA vezes ΔH, agora a gente troca isso daqui por ΔV. Olha que legal, né? Então, o trabalho realizado por um pistão, por um gás no caso, né? Não um pistão, pode ser uma outra coisa. Em uma transformação isobárica é o valor da pressão, porque a pressão não muda, vezes a variação do volume, quanto aumentou de volume. Olha que interessante. Muito cuidado que essa formulinha aqui, ela só pode ser usada em uma transformação isobárica, tá? Ela não pode ser usada para qualquer transformação, não. Se o exercício falar que a transformação é isobárica e pedir para você calcular o trabalho, só mandar aqui nessa fórmula. Pressão vezes ΔV, sem problema nenhum, tá? Mas se não for uma transformação isobárica, cuidado, que não vai funcionar, beleza? Simples. Aí você pode falar para mim, pô, professor, aí complicou, porque você está falando que essa formulinha só funciona para transformação isobárica. E quando ela não for? Né? Você vai ficar nesse pensamento aí. Professor, e quando for um outro tipo de transformação? Como que eu vou fazer? Aí eu te respondo. Né? É uma boa pergunta. Vamos dar uma conferida aqui no diagrama. Se a gente fizesse um diagrama de pressão por volume, não é gráfico, tá? É um diagrama. Esse diagrama vai dar para mim aqui, ó, o gás no estado inicial. No estado inicial, ele está numa pressão inicial e num volume inicial. Ele vai sofrer a transformação e vai aumentar o volume dele. Ó. Então, ele vai sair desse estado e vir para um estado final. Né? Desse estado final, o que vai acontecer? Como a transformação é isobárica, a pressão não muda, tá vendo? A pressão é sempre constante. Só que o volume aumentou. O volume era um valor inicial pequeno aqui, ele foi para um valor final aí bom. Tudo bem? De fato, de forma que a diferença de volume, a variação do volume, é esse espaço que eu tenho aqui. Ó. Isso daqui é o ΔV, é o quanto aumentou de volume. Beleza? Olha só, se a gente analisar a fórmula do trabalho, a gente falou que para uma transformação isobárica é a pressão vezes a variação de volume. Foi isso que a gente falou lá. Só para uma transformação isobárica. E se a gente comparar essa formulinha com isso daqui, com esse diagrama, a gente vai observar uma coisa bem interessante, que é o quê? Nesse diagrama, a gente tem uma figura formada aqui que é um retângulo. Né? Quadrado tem que ter todos os lados iguais. Eu não sei se os valores são iguais, então por isso não posso falar que é um quadrado. É um retângulo. Nesse retângulo, a gente tem a base aqui ela vale ΔV, e a gente tem uma altura. A altura aqui no caso é o valor da pressão, ó, do zero até o ponto P, que é o valor da pressão. E quando a gente tem uma figura, um retângulo, a gente consegue calcular a área dele através da multiplicação da base pela altura. Se eu multiplicar a base vezes a altura de um retângulo, eu tenho a área dele. Então, a área é base vezes a altura. E se eu fizer isso para esse diagrama, quanto que vale a base? É justamente essa variação de volume, ΔV. Quanto que é a altura? É justamente o valor da pressão, é o P. Agora compara isso daqui, ó. Compara o cálculo da área nesse diagrama com o trabalho. Você vê que é igualzinho, a ordem dos fatores não altera o produto, né? Então, P vezes ΔV é a mesma coisa que ΔV sobre P. Então, através dessa relação, eu percebo que o trabalho ele é numericamente igual à área do diagrama
de P por V. Então, se eu tenho um diagrama de pressão por volume, a área dele vai representar para mim o trabalho realizado. Olha que interessante. Lembrando o seguinte, pessoal. Enfim, depois eu passo essa parte aí. Então, quando eu não tiver uma transformação isobárica, ou seja, eu tiver uma outra transformação qualquer, o que eu preciso fazer para calcular o trabalho realizado pelo gás é o seguinte: calcula a área do diagrama de pressão por volume, tá? Só pressão por volume, não pode ser outro diagrama, tem que ser de P por V. Beleza? Então é isso, ó. O trabalho é numericamente igual a área no diagrama de pressão por volume. Lembrando o seguinte, pessoal, o trabalho ele pode ser realizado pelo gás ou ele pode ser sofrido pelo gás. Então olha só, o gás ele está confinado aqui. Se o gás aumentar o volume dele, é ele que empurra o pistão para fora, tá? Então quem realizou o trabalho aí? O gás. Então o trabalho é positivo. Então, toda vez que a variação do volume for positiva, é porque o trabalho é positivo e o trabalho é motor, ou o trabalho foi realizado pelo gás. Agora, poderia acontecer o contrário também. Eu poderia vir nesse pistão e eu empurrar ele para baixo. E o que ia acontecer com o volume dele? O volume dele ia diminuir, ele ia ocupar um espaço cada vez menor. Nesse caso, o gás ia sofrer a ação do trabalho, aí o trabalho ia ser negativo. Então, toda vez que o volume diminuir, olha lá, o volume menor, variação do volume menor que zero, variação do volume negativa, o volume diminuiu. É porque o trabalho é trabalho resistente, ou seja, o gás está indo contra a variação do volume, alguém que foi lá e empurrou o gás para baixo, tá bom? Como que a gente vai ver isso no diagrama, professor? Através da seta. Ó. Se a seta estiver para a direita, é porque o volume aumentou. Então, seta para a direita, volume aumentou, trabalho, motor, trabalho positivo. O trabalho foi realizado pelo gás. Se essa transformação aqui, por exemplo, fosse do B para o A, ele saiu do estado B e foi para o estado A, ó, ele saiu da direita e foi para a esquerda, então o volume diminuiu. Aí, nesse caso, o trabalho seria um trabalho resistente, tá bom? O trabalho foi sofrido, o gás sofreu ação do trabalho externo, beleza? E se não houver variação do volume, o volume não mudar, variação do volume for igual a zero, não tem trabalho. Ou seja, o gás não subiu nem desceu, não teve trabalho. Tranquilo? Aquilo que a gente falou. Aumentou o volume, ele realizou o trabalho, foi ele que empurrou a roda. Agora ele voltou para trás aqui, o volume diminuiu, ele que sofreu o trabalho, foi a roda que empurrou o gás. Tá bom? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Aí você pode falar, professor, mas você falou que trabalho é variação de energia, né? Para realizar trabalho, alguém tem que gastar energia para fazer isso. E de onde vem a energia para realizar o trabalho na máquina térmica? Uma ótima pergunta. Vem da própria energia interna do gás. Aí você pode falar, professor, mas que energia interna é essa? Lembra que quando a gente definiu temperatura, temperatura é o grau de agitação das moléculas? Então, se a gente tem um corpo aqui sólido ou líquido, as moléculas estão ligadas umas nas outras e essas moléculas estão agitando. Quanto maior a temperatura dela, maior a agitação, e vice-versa. Tá? No caso de um gás, os átomos não estão presos, as moléculas não estão presas umas às outras, então elas estão soltas, cada uma indo para um lado. Então, aí no caso já não é mais nem vibração, é só velocidade mesmo. E se elas têm velocidade, elas têm energia cinética, elas têm energia de movimento. Beleza? Então a energia interna delas é justamente essa energia de movimento que elas têm. Essa é a energia interna do gás. Que está relacionada com o quê? Está relacionada com a temperatura. Quanto maior for a temperatura, maior a velocidade dessas partículas, maior a velocidade delas, mais energias elas carregam. E a gente consegue calcular a energia interna, a gente representa pela letra U, através dessa relação aqui. 3 meios de N, que é o número de mols, R, que é a constante dos gases, vezes a temperatura, tá vendo?
a energia interna depende da temperatura. Lembrando que se a gente usar a relação lá PV é igual a nRT, ó, aqui é nRT. A gente pode falar também que U é 3 meios de nRT. Ah, mas nRT é igual a PV, então a gente pode falar isso também, tá? Que a energia interna é 3 meios de PV. Mas no caso aqui, é mais fácil da gente visualizar a energia interna através dessa relação. Por quê? Porque a energia interna depende da temperatura, então essa relação dá a temperatura para a gente. Tranquilo? Pessoas, qualquer dúvida aí vai anotando, pergunta para mim depois. Tá. Então aqui a gente está pensando na variação da energia interna. Se a energia interna é 3 meios de nRT, o que seria a variação da energia interna? A variação da energia interna é a variação dessa relação. Como o N é o número de mols, é constante porque o gás está confinado, eu não vou colocar mais gás lá, nem tirar, ele está preso dentro do recipiente. Esse R é constante, então tanto o número de mols é constante quanto o R é constante. Então o único jeito de eu variar a energia interna de um gás é se eu variar a temperatura dele, ou seja, variar a velocidade daquelas partículas. Então a variação da energia interna, que eu vou chamar de ΔU, é igual a... Aqui tá, faltou 3 meios, tá, pessoal? 3 meios de NR ΔT. Simples assim. Tá bom? Então, ó, aqui que é importante também, ó, só há variação da energia interna se ocorrer a variação da temperatura. Então, a energia interna de um gás muda? Muda se mudar a temperatura também, tá? Se não mudar a temperatura, a energia interna de um gás não vai mudar. Beleza? Então, olha só, a gente já definiu trabalho. O trabalho está relacionado com o quê? Com volume. Se um gás realiza trabalho, é porque o volume dele muda. E a gente também já falou sobre a energia interna de um gás. Um gás ele produz energia interna. Se ele produz uma pressão é porque ele tem uma energia interna, e essa energia interna está relacionada com a temperatura. Se a energia interna dele mudar é porque a temperatura mudou, tá bom? Então a máquina térmica ela vai fazer isso. Ela vai, através da temperatura, através da energia interna que o gás tem, ela vai realizar um trabalho mecânico. A máquina térmica mais simples que você pode fazer é essa aqui que é chamada de máquina de Heron. Seria um recipiente fechado, você coloca água nele. A partir do momento que você esquenta, a água vai ferver, aquela pressão, o vapor da água vai ter uma pressão muito grande, ele vai querer sair. Na hora que ele sai por esses tubos aqui, como eles estão dispostos com furos, cada extremidade apontando para um lado, ele vai começar a girar. Então você tem calor sendo incidido, a chama fornece calor para o vapor d'água que está aqui dentro. No caso, o vapor d'água a gente pode imaginar como gás. Esse vapor d'água tem uma variação da sua energia interna e o que ele faz? Realiza trabalho, uma força que faz um deslocamento. Então essa é a máquina térmica mais simples que tem, beleza? Aí você pode falar, professor, mas é a máquina térmica mais simples que tem, mas a partir dessa ideia simples, a gente conseguiu as mais complicadas aí. Então toda a revolução industrial, todo o capitalismo, todo mundo briga aí contra as ideias capitalistas e tudo mais, veio por conta desse estudo sobre as máquinas térmicas, né? O exemplo mais clássico aí é a Maria Fumaça, mas a gente pode passar isso para toda a parte industrial. Então aí você vê onde a física entra na geografia, na história e tudo mais, beleza? Vamos enunciar agora a primeira lei da termodinâmica. E o que seria essa primeira lei da termodinâmica? Ela fala para a gente o princípio de funcionamento de uma máquina térmica. Então aqui vamos imaginar um pistão, mas é qualquer outra máquina, tá? É o jeito mais simples que a gente pega para enunciar a lei. Então olha só, eu tenho um gás, ele está no estado. Ele está numa pressão, em um volume e uma temperatura. Eu vou mudar esse estado. Como? Fornecendo energia, fornecendo calor. Lembrando que calor é energia térmica em trânsito. Um objeto que está quente aqui, pode ser uma chama, pode ser um corpo que está mais quente, enfim, é um objeto que vai fornecer essa energia térmica para o gás. O gás vai receber essa energia térmica e o que ele vai fazer? Ele vai mudar o estado.
né? Ele vai mudar principalmente o quê? A temperatura dele. Ele mudou a temperatura dele, ele mudou a energia interna que ele tem. Mudando a energia interna que ele tem, ele pode mudar o volume, realizar um trabalho. Então, olha só, toda a energia que a gente tem, que ele recebe, né, que no caso está sendo dada em forma de calor, ela vai ser usada para quê? Ela vai ser usada primeiro para mudar a energia interna desse gás, então vai ter uma variação da energia interna do gás, porque ele vai mudar a temperatura dele, né? Só que ele também vai realizar trabalho. Então, se a gente somar esse trabalho realizado pela máquina térmica e esse aumento da energia interna do gás, isso tudo vai ser igual ao calor que a gente deu. Então é como se fosse um pedágio. Vamos colocar valores aqui para ficar um pouco mais fácil de entender. Vamos supor que eu dei 500 joules de calor para esse gás. E aí ele empurrou o pistão. Nisso que ele empurrou o pistão, ele realizou um trabalho. E esse trabalho que ele realizou foi de 300 joules de energia. A gente sabe que a energia ela tem que se conservar, ela não pode sumir. Então, se eu dei 500 joules de energia em forma de calor para esse gás e ele me devolveu 300, tem uma discrepância aí, tem uma diferença, né? Para onde foi a diferença aqui? Ó? Eu dei 500, ele me devolveu 300. Tá faltando 200, para onde foi? Esse 200 o gás pegou para ele. Ele pegou para ele para fazer o quê? Para variar a energia interna dele, para aumentar a temperatura. Então é como se fosse o preço que ele cobrou. Ele pegou a energia, aumentou a temperatura dele e te devolveu 300. Mas para isso ele precisou consumir 200, tá? Essa é a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é simplesmente a lei da conservação da energia. Calor é igual trabalho mais variação da energia interna, tá bom? Então aqui, ó, a gente dá calor para um gás, entra calor, o sistema aumenta a energia interna dele, ele pega esse calor, parte dele aumenta e o restante ele devolve em forma de trabalho. Essa aqui é a que a gente tinha escrito. Calor é igual energia interna mais trabalho, beleza? E relembrando, desde o começo da aula que a gente falou, para ter trabalho tem que ter o quê? Para ter trabalho tem que ter variação de volume. Então, se o gás aumenta o volume dele, é porque aconteceu uma expansão. E aí o trabalho é motor, trabalho positivo. Se o volume do gás é diminuído, né, é porque houve uma compressão. Alguém foi lá e empurrou o gás. Então, o trabalho é um trabalho negativo. Tá bom? E se a transformação é uma transformação isocórica, o volume não muda, o volume continua igual, é porque não realiza trabalho. Não tem nem trabalho negativo nem positivo. Beleza? A variação de energia interna está relacionada com a temperatura, lembra que a gente falou? Se ΔU é positivo, é porque o U aumentou. E se o U aumentou, é porque a temperatura aumentou. Se a temperatura diminuiu, é porque a energia interna do sistema diminuiu. Então, a temperatura diminuiu. E se não tem mudança da energia interna, ó, cuidado, não é que a energia interna é zero, tá? É que não variou a energia interna. Significa que a temperatura não mudou. Então, é uma transformação isotérmica. E calor, no caso, é a energia que vem de fora, né? Se o sistema ele recebe calor, é porque o calor é positivo, ele recebeu calor. Né? O calor foi dado para ele. Então aqui eu tenho a máquina térmica, ele recebeu calor. Se ele recebeu calor é porque o calor é positivo. Porém, a máquina pode perder calor também. Se lá fora tiver mais frio do que dentro, a máquina perde calor. O calor é tirado dela. Então aí no caso o calor é negativo. A gente diz que ela cede calor. E se a transformação for uma transformação adiabática, é porque ela não perdeu e nem recebeu calor. Ela simplesmente estava lá e fez uma transformação adiabática. Então, além da transformação isotérmica, isocórica, isométrica, a gente vai ter uma transformação também adiabática, tá? Então, toda vez que aparecer a palavra adiabática, significa o quê? Não existe troca de calor com o meio, ou seja, o calor é zero. Tá bom? Então, anotem aí. Essa é a primeira lei da termodinâmica. Então, vamos passar essa primeira lei para cada tipo de transformação específica e depois fazer uns exercícios para encerrar essa aula.
Primeiro de tudo, transformação isotérmica. Transformação isotérmica, se a gente desenhasse um diagrama de pressão por volume, ia ser isso daqui, ó, uma curva Ralph de skate, tá? Então a temperatura não muda, porque a transformação é isotérmica. Então olha lá, se a temperatura não muda, a temperatura é constante, a energia interna do gás vai mudar? Não. Então a variação de energia interna é zero. Se a gente colocar na primeira lei da termodinâmica, calor é igual trabalho mais variação da energia interna. Então o que está acontecendo? Aqui eu tenho minha máquina térmica, eu vou dar calor para ela e ela vai me devolver trabalho. Para isso, ela precisa consumir energia. Se a transformação é isotérmica, a máquina não consome energia, porque ó, o ΔU é zero. Então, todo o calor cedido vai virar trabalho. É um rendimento perfeito. Eu dei calor para essa máquina, ela não pegou nada para ela. Ela devolve tudo em trabalho. Então, se eu dei 500, ela me devolve 500. Isso é um rendimento perfeito, tá? Pode acontecer? Aconteceria se a transformação fosse uma transformação isotérmica, ou seja, a temperatura não muda. A temperatura não mudou, ela não pegou energia, tá bom? Então essa é a condição que a gente tem aí. Segunda transformação isovolumétrica, o volume não muda. Olha só, se a gente colocar no diagrama de pressão por volume, é isso, ó. Eu estou no estado inicial, uma pressão inicial, um volume inicial. Então tem o meu pistão aqui dentro. Ele está no volume inicial. Uma pressão inicial. Eu vou lá, eu dou calor para essa máquina térmica. Dei calor para ela. O que vai acontecer? A temperatura vai aumentar. Porque ela está recebendo calor. Mas como o volume não muda, a pressão aumenta. Ó, pressão, volume por temperatura. Pressão por volume por temperatura. Como a transformação é isovolumétrica, o volume não muda, corta. Então, se eu aumento a temperatura, a pressão aumenta, mas o volume continua o mesmo. Se o volume continua o mesmo, tem deslocamento do pistão? Não, não tem deslocamento. E se não tem deslocamento, não tem trabalho. Então, se a gente colocar na primeira lei da termodinâmica, calor é trabalho mais ΔU. Então, numa transformação isovolumétrica, ou isocórica, se preferir, não tem trabalho. E se não tem trabalho, calor é igual a variação da energia interna. Ou seja, lá na transformação isotérmica, eu dava calor, a minha máquina devolvia toda ela para mim em trabalho. Aqui é o contrário, eu dou calor para a máquina, ela não realiza trabalho, ela rouba todo esse calor para ela. Ela vai pegar esse calor e vai usar para ela e eu vou ficar chupando o dedo, tá bom? Então, essa é a questão aí. Transformação isovolumétrica, não existe realização de trabalho, tá bom? E é interessante também porque o trabalho, lembra que é calculado como sendo a área do diagrama de pressão por volume? Olha só, como que a gente vai fechar uma figura aqui? Não tem como. Então, não tem trabalho nessa transformação. Beleza? Transformação isobárica é aquela que acontece a pressão constante. Então, seria isso daqui. PA, VA sobre TA é igual a PB sobre TB. Então, como é isobárica, a pressão não importa, vai ser só isso. Dei calor para a máquina, tem a máquina aqui. Dei calor para ela, o que vai acontecer? A pressão não vai mudar. Então, ela vai aumentar a temperatura. Aumentando a temperatura, ela aumenta o volume. Se ela aumenta o volume, ela realiza trabalho. Trabalho, no caso, vai ser calculado como a área desse diagrama, ou, se preferir, pressão vezes a variação do volume, que é a transformação isobárica que a gente já tinha falado. Então ela vai me devolver trabalho. Só que olha que legal. Aplicando na primeira lei da termodinâmica, calor é trabalho mais variação da energia interna. Então, se o calor for positivo, existe trabalho. Trabalho é positivo. Porém, existe variação da energia interna também, e ele também vai ser positivo, tá? No contrário, se eu retirasse calor da máquina, é porque a temperatura ia diminuir, o volume ia diminuir também. Então, quando você tem uma transformação isobárica, o trabalho e a variação da energia interna, elas sempre vão possuir o mesmo sinal, tá? Então, aqui no caso, zero alguma coisa, professor? Não.
Na transformação isotérmica, 0 ΔU. Na transformação isocórica ou isovolumétrica, 0 trabalho. E na transformação isobárica, não zera nada. Mas os dois aqui vão ter o mesmo sinal. Pelo menos isso a gente pode bater o martelo. E por fim, mas não menos importante, a gente tem a transformação adiabática. O que é adiabática mesmo? Não há troca de calor. Se não há troca de calor, na hora que a gente colocar na primeira lei da termodinâmica, calor é trabalho mais variação da energia interna. Como isso daqui é zero, zero é igual a trabalho mais variação da energia interna, trabalho é igual menos a variação da energia interna. O que significa isso? Eu tenho a minha máquina térmica, eu não vou dar calor e nem retirar calor dela, mas ela vai me dar trabalho. Aí você fala, pô, professor, mas como assim essa máquina vai te dar trabalho? Ela vai dar trabalho de graça? Ela vai fazer uma força sem você precisar dar nada para ela? Isso mesmo. Professor, mas essa energia não tem que vir de algum lugar? Tem. Da onde vem? Do próprio gás. Tá vendo? Ó? O gás, ele tá pegando a energia da temperatura dele, tá vendo que tá diminuindo, ó? Tá diminuindo a energia interna dele. Ou seja, ele tem temperatura, a temperatura dele vai diminuir. Só que ele está gastando essa energia para realizar o trabalho para mim. Ou vice-versa também, né? A gente poderia falar que o trabalho, a variação da energia interna, é menos o trabalho. Alguém vai realizar trabalho em cima dessa máquina, que é o mais fácil de acontecer no mundo real, né? Alguém vai lá e força essa máquina para dentro, realiza um trabalho nela, e aí a temperatura do gás lá dentro vai aumentar. Quer ver um exemplo disso? O exemplo disso é a bomba de encher bola. Você fala bomba, né? Bomba parece até que é a bomba de explodir, não. A bomba de encher bola de futebol, encher pneu, aquelas bombas mecânicas que você precisa bombear, né? Se você ficar prender o bico dela aqui, ela é um êmbolo também, né? Então ela é um êmbolo aqui bonitinho. Se você prender o bico dela e ficar empurrando, empurra e volta, empurra e volta, empurra e volta, e o gás não vai sair, você vai ver que ela vai começar a esquentar. Por que ela vai começar a esquentar? Porque é uma transformação adiabática. Você realiza trabalho sobre o gás, você faz uma compressão no gás. Tá vendo? Você não está dando calor nem tirando calor dele. Você só está realizando trabalho. O que vai começar a acontecer com a temperatura dessa bomba? A temperatura dela vai aumentar. Tá? Então isso é uma transformação adiabática. Você não está esquentando a bomba de futebol. Interessante isso, né? Bem bacana. Então, aquilo que a gente falou, numa transformação adiabática, como não tem calor, troca de calor, então o trabalho é menos a variação de energia interna e o contrário também, né? A variação da energia interna é igual a menos um trabalho. Beleza? Qualquer dúvida, anotem aí e a gente vai trabalhando depois. Então, vamos resolver os exercícios para fechar essa aula. Então, esse primeiro exercício aqui ele vai falar para a gente, ó, em um processo a pressão constante de 2 vezes 10 elevado a 5 newton por metro quadrado, um gás aumenta seu volume, ó, aumenta seu volume. Então, o gás realizou o trabalho de 8 10 a menos 6 metros cúbicos para 13 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Então, esse daqui é o volume inicial e esse daqui é o volume final. Tá? Calcule o trabalho, então ele quer o trabalho realizado pelo gás. Aquilo que a gente falou, o gás realizou o trabalho porque o volume aumentou. Como a transformação acontece a pressão constante, a gente pode usar a formulinha da transformação isobárica. Trabalho é igual a pressão, então a pressão é 2 vezes 10 elevado a quinta vezes a variação do volume. Quanto que aumentou? De 8 para 13. De 8 para 13 a gente teve um aumento de 5 10 a menos 6. Fazendo a multiplicação aí, 2 vezes 5, multiplicação de bases de potências com bases iguais, somos expoentes. Então 5 com menos 6 dá menos 1. 2 vezes 5 dá 10, trabalho é igual a 1 joule. Tá? Isso que a gente calculou aí. 2. Uma transformação é dada pelo gráfico abaixo. Qual o trabalho realizado por este gás? Gráfico não, né? Na verdade é um diagrama, mas enfim, erro do exercício fala que é gráfico. Aqui no caso, ó, a gente não pode falar que a transformação é isobárica, porque a gente pode ver que a pressão ela sai do valor de 2 10 a quinta e vai até 4 10 a quinta.
E o volume, ele aumenta, ó, porque ele está saindo do A indo para o B, tá vendo? O volume está indo para a direita, ou seja, o volume aumentou, saiu de 4 para 7. Então, o gás realiza trabalho realizado pelo gás. Como que eu vou calcular, então, aqui o trabalho se eu não posso usar a formulinha da isobárica? É só a gente calcular a área. Aqui, no caso, é um trapézio, mas caso você não lembre como calcular a área do trapézio, separa isso em duas figuras diferentes. Ó. Eu tenho um triângulo e um retângulo. Então, trabalho é igual à área do diagrama P por V. Então, vamos lá. É a área do triângulo. Ó, qual que é a triângulo? É base vezes altura dividido por 2. A base aqui vai de 4 até 7, ou seja, a base vale 3. Então, base 3 vezes a altura. Qual que é a altura aqui desse triângulo? Ele sai de 2,10 a quinta até 4,10 a quinta. Quanto que teve de aumento aqui? 2,10 a quinta. Então, base, que é 3, vezes a altura, que é 2,10 a quinta, isso dividido por 2. Por que dividido por 2 mesmo? Porque é um triângulo. Base vezes a altura dividido por 2. Lembrando que isso daqui é só a área do triângulo. Como eu quero o trabalho total, eu tenho que calcular a área desse retângulo também. Então, vamos somar. A área do retângulo é só base vezes a altura. Qual que é a base aqui? Ela vale 3 vezes a altura. A altura é esse valor. Sai de 0 até 2 vezes 10 a quinta. Fazendo o cálculo, então, a gente tem aqui, ó, aqui 2 pode cancelar com 2, sobra só 3, 10 a quinta, mais 3 vezes 2 dá 6, 10 a quinta. Então, o trabalho é igual a 9, 10 a quinta joules. Beleza? 9, 10 a quinta joules. Bateu certinho com o que a gente calculou. Então, não tem erro. Deu o diagrama, pressão por volume, calcular a área do gráfico que você tem um trabalho. 3. Sobre um sistema realiza-se um trabalho de 3.000 joules. Então, muito importante. Realiza-se um trabalho sobre um sistema. Então, olha só, tem um êmbolo aqui. O gás está confinado e eu vou realizar um trabalho sobre ele. Então, o volume vai diminuir. Então, o trabalho aqui é negativo. Tá? Então, realiza-se um trabalho de 3.000 joules. E em resposta, ele fornece calor de 1.000 calorias. Então, ele vai fornecer, olha só, o sistema vai me dar esse calor. Então, o sistema perde calor. Então, se o sistema perde calor, é negativo também, de 1.000 calorias. Aqui a gente já vê que as unidades estão diferentes, ó. Não pode, a gente tem que ter tudo joule, porque a resposta está em joule. Como o exercício no final falou que uma caloria equivale a 4 joules, aqui ficou fácil, ó. Vai ser 4.000 joules. 1.000 calorias igual a 4.000 joules, tá bom? O que ele pede para mim? A variação da energia interna desse sistema durante o processo é de aproximadamente, né, que é o ΔU. Então é só colocar na primeira lei da termodinâmica. Calor é igual a trabalho mais ΔU. Calor é menos 4.000, que está em joule, né? Trabalho é menos 3.000, mais ΔU. Isolando o ΔU, e vou fazer direto, tá? Esse daqui vem para lá, fica positivo. Menos 4.000 com mais 3.000 fica mais 1.000 joules, tá? Mais não, desculpa, perdão. Menos 1.000 joules de calor, que é a alternativa A. Beleza, beleza, beleza? Então, muito cuidado com essa parte aí, né? Interpretação principal, cara. Ó, sobre um sistema realiza-se um trabalho. Então, ele sofreu a ação desse trabalho, tá? E ele forneceu um calor. Então, quer dizer que ele perdeu calor. O sistema perdeu calor. Tranques. 4. Certo gás diatômico e ideal recebe 12 joules de calor. Então, se ele recebeu, o calor é positivo. 12 joules. De uma fonte externa durante uma transformação isocórica. Olha lá, isocórica, o volume constante. Se o volume é constante, trabalha zero. Considerando que o gás não cede calor, considerando que o gás não cede qualquer quantidade de energia em forma de calor para suas vizinhanças, a variação da energia interna do gás durante essa transformação é. Então, é que a variação da energia interna. Simples. Primeira lei da termodinâmica. Calor é trabalho mais ΔU. Calor igual a 12 positivo. Trabalho é zero. ΔU igual a
12 positivo, aquilo que a gente falou. Como o meu sistema, minha máquina térmica, não gastou energia, ela não me devolveu energia, ela pegou tudo para ela. Então a variação da energia interna é 12 positivo. Beleza? 5. 5 aí eu acho que a gente termina por hoje. O gráfico abaixo ilustra uma transformação 100 moles de gás ideal monatômico recebem do meio exterior uma quantidade de 1.800.000 joules, né? Dado R igual a 8,31 joule mol Kelvin. Determine A. O trabalho realizado pelo gás. Trabalho realizado pelo gás. A área do gráfico. Mesma coisa que a gente fez no outro exercício. A área do diagrama, na verdade, né? Vamos fazer aqui então rapidinhas. Trabalho é igual à área da figura. Aqui eu vou dividir num triângulo e num retângulo. A base aqui é 2 e a altura é desse triângulo, pelo menos, ele vai de 3 até 6, é 3, 10 a quinta. E daqui do retângulo é 3, 10 a quinta também. Então o trabalho é área do triângulo, base vezes altura. A base vale... Falei que aqui vale 2, né? Perdão, aqui vale 1. Base 1 vezes altura 3, 10 a quinta. Tudo isso dividido por 2, porque é o triângulo aqui, base vezes altura dividido por 2. Lembrando que isso tem que somar com o retângulo de baixo, que é só base vezes altura. A base vale 1 e a altura é 3 vezes 10 a quinta. Fazendo o cálculo aí, ó, aqui vai ficar 3 dividido por 2 é 1,5, né? E 1,5 mais 1. 1,5 mais 1 não, desculpa, aqui vai ser 1 vezes 3 é 3, né? Então 1,5 mais 3, 4,5, 10 a quinta joules. Esse é o trabalho realizado, olha lá. Trabalho realizado, 4,5, 10 a quinta joules. B. A variação da energia interna do gás. Então, se ele quer a variação da energia interna, o que a gente precisa fazer é simplesmente aplicar na primeira lei da termodinâmica. Professor, dá, porque ele falou que a gente recebeu uma quantidade de calor de 1.800.000. Eu vou colocar em potência de 10, tá? 1,8, 10 elevado a 6. É igual ao trabalho, 4,5, 10 a quinta, que a gente calculou no item A, mais a variação da energia interna. Então aqui a gente tem o quê? Variação da energia interna é igual a 18, 10 a quinta. Aqui eu vou colocar 10 a quinta para ficar parecido com esse, tá? Só dar uma casa para cá e diminuir o número aqui em cima no expoente. Esse 4,5, 10 a quinta vem para o outro lado, ele vem do outro lado, ele vem subtraindo. E aí a gente tem quanto? 18 menos 4,5 é igual a 13,5, 10 a quinta joules. Então essa é a variação da energia interna. Ó, compara o quanto de trabalho ele me deu com o tanto de calor que ele recebeu, né? Ele me deu pouco. Ele recebeu 18 e me devolveu de trabalho só 4,5. Ele consumiu bastante desse calor aí, né? Então a resposta na B, 13,5, 10 a quinta mesmo, tá? E por fim ele pede a temperatura do gás no estado A. Para saber a temperatura do gás no estado A, é só lembrar que PV igual a nRT. Se ele deu o número de mols, muito provavelmente você vai precisar usar isso. Então, a pressão, como ele quer no estado A, eu tenho que usar os dados do estado A. Então, a pressão do estado A é 3, 10 a quinta. O volume do estado A é 1. O número de mols é 100. O R é 8,31. E a temperatura é o que eu vou descobrir. Então, a temperatura é igual a 3 vezes 10 a quinta, dividido por 100 vezes 8,31, é 831. Então, isso vai estar dividido aqui. Fazendo essa divisão, se eu não me engano, vai dar 361 aproximadamente. E a temperatura está em Kelvin. É isso mesmo, 361 Kelvin, tá bom? Então, é isso, pessoal. Sem erro. Qualquer dúvida aí,
manda mensagem, como sempre. Vamos ver se a gente faz uma conferência depois para resolver alguns exercícios da listinha junto. No mais, é isso daí. Cuidado com as panelas de pressão em casa, que o bicho é perigoso. Então, por hoje é só. Muito obrigado. Não esqueçam de fazer os exercícios e tamo junto. Falou!